Seja adorado, Pai. Seja exaltado, Senhor. Senhor, essa canção expressa de verdade uma oração nossa, Senhor. À medida em que nós ministramos essa canção, Senhor, e declaramos isso, nós não temos dúvida, Senhor, que isso é uma oração nossa. Queremos fluir do Teu amor, da Tua paz, do Teu poder, Senhor. Queremos que as nossas vidas expressem isso, Senhor. Então, eu sei também que aquilo que nós falamos pela manhã, Senhor, nós seremos provados à tarde, à noite. E eu sei, Senhor, que esse pedido de oração, que é da Tua vontade, Senhor, será liberado sobre nossas vidas, mas nós queremos, de fato, no momento ao sermos provados, Senhor, dar uma resposta positiva a essa oração pela manhã, Senhor. Nos ajude, Senhor, e nos socorra, Senhor, a cumprir aquilo que nós estamos pedindo. Cumprir, Senhor, as responsabilidades que estamos assumindo. Porque eu sei, Senhor, que Tu estás disposto a ouvir a nossa oração e nos responder. Agora precisamos estar dispostos, Senhor, a fazer a oração e Te obedecer. Então venha sobre nós mais uma vez na manhã desse dia. E flua, Senhor, flua com o Teu poder. Flua, Senhor, com a Tua unção, com o Teu amor sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar, mas por favor, evite sair do seu lugar agora. Quem estiver em pé, nós temos muitos lugares aqui na frente. E quero pedir a você que cesse toda a conversa, para que o Espírito do Senhor possa fluir naturalmente em nossas vidas na manhã desse dia, como Ele já tem feito. Então, por favor, aquiete o seu coração, aquiete sua alma, e ouça o que o Senhor tem para dizer na manhã desse dia. Nós estamos presenciando um momento assim muito difícil na vida da nossa nação. Hoje, inclusive, eu recebi alguns comunicados que a Igreja do Senhor está orando pelo Brasil, né? Selecionaram hoje como um dia para as congregações estarem orando pela nossa nação. Por quê? Porque o nosso país está vivendo, de fato, um caos, uma bagunça generalizada, mas, ao mesmo tempo, parece que a coisa está fora do controle. Mas eu não tenho dúvida que isso é resultado das nossas orações, da oração da igreja. Nós temos orado pelo nosso país já há muitos anos. E aparentemente essa desordem que está e que de fato é real, é uma ação de Deus, colocando ordem, julgando essa nação, julgando as pessoas, julgando os governantes. Então você percebe que parece que em todas as camadas da sociedade, em todas as áreas, em todos os poderes, e aqui, ó, você percebe uma exposição, as pessoas estão sendo expostas, esses políticos estão sendo expostos, não só os políticos, mas os empresários. E claro, há uma procura incansável para a solução disso tudo, né? Mas esse caos não existe somente aqui no país. Esse caos generalizado está no mundo inteiro, em todos os países, não importa o continente, mas o mundo está assim, esse caos. E a gente entende perfeitamente, com muita clareza, de que a solução para esse país, a solução para esse mundo, não está na política, não está na economia. A solução para o mundo está em Jesus. Amém, queridos? Amém? Só Jesus, a salvação, a solução. E existe algo que nos preocupa muito, é que, principalmente no que se refere à Igreja de Cristo, que tem um papel, é que a impressão que dá é que
de certa maneira, o Evangelho está muito comprometido para que as próximas gerações possam estar mais comprometidas com o Senhor ou não. Do jeito que as coisas andam, parece que a tendência é um esfriamento e uma apostasia muito maior. E isso se torna muito mais grave porque no meio da igreja parece que não há uma continuidade de uma vida que um dia foi introduzida no seio da igreja como uma vida santa, uma vida de verdade, uma vida que tem mudado a vida de muitas pessoas, mas parece que não há uma continuação. Então as gerações futuras estão muito comprometidas. Você percebe que, pelo menos na minha geração, na época que eu me converti, eu era completamente apaixonado pelo Senhor. E não medi esforços para estar com o Senhor, com a igreja, para obedecer o Senhor. Mas você percebe que hoje praticamente a gente tem que impulsionar as pessoas para entregarem as suas vidas a Jesus. E você percebe que a geração, né, essa juventude, principalmente a juventude, ela não tem muito compromisso. Alguns sim, eu não posso generalizar, mas tem muita gente que não tem compromisso. Por quê? Porque o mundo também está envolvendo a igreja. Então, se a gente percebe, se a gente vai bem mais pertinho e fazer uma avaliação, você percebe que tem muitas pessoas que estão hoje no meio da igreja, mas não tiveram compromisso ainda com o Senhor. Eu fico pensando que os filhos dos nossos filhos, se eles não forem ensinados de verdade, se eles não se arrependerem, você imagina a outra geração, como será difícil na igreja. E você imagina fora, né? Eu lembro quando eu era garoto, estava jogando futebol, se alguma senhora ou qualquer pessoa que estivesse passando no meio da rua, a gente parava a bola para que ela pudesse passar. Né? E a consciência pesava se a bola batesse de alguma maneira. A gente olhava de longe e via se tinha alguma pessoa carregando bolsas. A gente parava o futebol, ia atrás, pegava as bolsas e levava. Hoje, se alguém passar na hora, no momento que a garotada estiver jogando futebol, eles xingam, chutam a bola em cima, não tem respeito. Então as coisas estão piorando a cada dia. Então o caos está aumentando. Só que nós temos uma responsabilidade muito grande. E hoje pela manhã, pensando sobre essa palavra, eu lembrei, né, de quantos anos eu estou aqui, vinculado aqui com vocês. E durante esses anos todos, a minha rotina é essa, não diferente da de vocês. É vir para a reunião todo domingo. Houve uma época que era sábado, eu vinha para a reunião, sentava aqui, participava de momentos como esse de louvor e adoração, adorava o Senhor. Depois ouvia a palavra, voltava para casa, ia para o grupo caseiro, participava com os irmãos. E assim, isso tem acontecido na minha vida durante muitos anos. E eu acho que também na tua vida também, isso também tem sido algo comum. E o que eu fiquei pensando acerca disso tudo, do que a nossa vida pode promover de mudança na vida das pessoas, ela não se retrata aqui nessas quatro paredes. Ela vai além, ela transcende. Porque a nossa vida acontece na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, enfim. É ali que a vida acontece, é ali que a vida cristã ela precisa fluir, ela precisa aparecer. E aí, quando você apenas pensa numa rotina religiosa, se percebe que não há mudança na sociedade, não há mudança na nossa própria vida, às vezes, porque seguimos uma rotina. Mas eu quero hoje, junto com vocês aqui, levá-los a refletir acerca da nossa vida fora das quatro paredes, fora dos muros.
Por quê? Porque existe um caos lá fora. Existem gerações que estão comprometidas. Existem pessoas todos os dias morrendo e sendo condenadas. Porque, por outro lado, homens e mulheres que foram salvos, alcançados pelo poder restaurador de Jesus, têm se omitido em uma grande missão. Mas não somente na questão da pregação do Evangelho, mas também de um estilo de vida. Isso começa na nossa casa. Eu não sei quantos aqui hoje estão passando por dificuldade na sua casa relacionada à vida dos seus filhos. Você introduziu os seus filhos na vida cristã, e aí ele chega à maturidade, à maioridade, ele abandona o Senhor de uma forma assim muito tranquila, porque só estava esperando esse momento. E às vezes a gente pensa em muitas coisas, aonde foi que eu errei, ou será que a pessoa foi tão omissa que não acabou, através da sua própria vida, não expressou o caráter de Jesus. Então, pode ser também pelo fato da própria jovem querer escolher, fazer a sua escolha. E muitos também estão apostatando da fé. Então, você imagina como está difícil a vida hoje. Então, nós precisamos nos apegar às verdades um dia introduzidas nos nossos corações e transmiti-las com fidelidade, com paixão. Mas o fato é que nós, um dia que fomos restaurados, nós não fomos restaurados para ficar em quatro paredes. A gente foi restaurado para que outras pessoas também pudessem ser restauradas. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem com um propósito. Ele criou o homem para que o homem pudesse vivesse para o louvor da sua glória. Eu gosto muito do texto de Efésios, quando Paulo fala acerca disso, o motivo pelo qual nós fomos criados. Porque Deus, sabendo e querendo ser conhecido, Ele criou a natureza. E a natureza, na verdade, expressa a grandeza, o poder, a sabedoria de Deus. Mas existiam alguns atributos de Deus que a natureza ela não pode transmitir. A santidade, por exemplo, o amor, a paciência. Essas coisas a natureza não pode transmitir, não pode expressar. Foi por isso que Deus criou o homem, porque através do homem ele pudesse ser conhecido por todo mundo. Ele criou o homem para o louvor da sua glória e para que ele pudesse ser conhecido em toda a sua essência, em toda a sua grandeza, em toda a sua bondade, em todo o seu amor, em toda a sua perfeição. Então, não só a natureza, como também o homem completam essa expressão de louvor e adoração ao Senhor. Nós não fomos salvos por Jesus simplesmente para ir ao céu. Nós fomos salvos por Jesus para cumprir um propósito no coração do Pai, que é ser adorado, ser louvado, ser reconhecido. E nós, pela misericórdia de Deus, nós estamos já dentro desse propósito. Mas o fato é que existem milhões e milhões, ou melhor, bilhões de pessoas que estão fora do propósito de Deus. E nós, como igreja, que temos a missão de alcançar essas pessoas para estarem dentro do propósito de Deus, muitas vezes nós estamos omissos a isso tudo. Nós estamos calados, quietos, fomos alcançados, nossas vidas foram transformadas, mas o caos continua estabelecido lá fora. E eu quero despertar você, na manhã desse dia, para que pudesse olhar um pouco mais, olhar para fora, tirar os olhares de dentro do seu coração e poder enxergar que há um mundo perdido lá fora. Que todos os dias pessoas estão sendo engolidas pelo inferno. Eu tenho ido muito em sepultamentos e é muito difícil quando você vai fazer um casamento ou um sepultamento de alguém que morreu sem Cristo, porque você não tem muito o que dizer. Você também não pode dizer que aquela pessoa morreu e foi para o inferno, mas ao mesmo tempo você não pode ter a convicção de que aquela pessoa estava salva em Cristo Jesus, porque se ela não conheceu Jesus, ela está perdida. Mas se você fala naquele contexto, você vai ter problemas e é muito difícil você ter que falar
em momentos como esse. Recentemente eu fiz um sepultamento e eu não sabia muito o que dizer, pedindo a Deus, e aí alguém, um parente próximo, chega para mim e fala, olha, que bênção, porque no final da vida ali, nos meses que antecederam a morte dessa pessoa, ela conheceu Jesus, se batizou, e aí eu fiquei muito feliz, eu falei, poxa, ficou mais fácil até para falar, em meio a essa situação tão difícil. Por quê? Porque a gente sabe que depois da morte, segue-se o juízo, não tem mais oportunidade. Então nós temos essa missão grandiosa de fazer com que a mesma salvação que nos alcançou, possam alcançar muitas pessoas. E assim, a gente possa agradar o coração do Pai, que a gente acaba cooperando com o propósito eterno de Deus. E eu quero falar sobre esse assunto à luz de um seminário que aconteceu em 2016, se eu não me engano, ou 2015, o Jorge Mitian, lá em Cabo Frio, quando ele falou sobre paixão pelos perdidos, paixão pelas almas, paixão pelos perdidos. E essa palavra mexeu muito no meu coração, e eu acredito que todos aqueles que estavam ali ouvindo, me fez entender um pouquinho melhor acerca do estado da humanidade. Após nosso resgate, a nossa regeneração, após o novo nascimento, fica claro também a nossa missão. A nossa missão no mundo. Toda essa obra redentora de Jesus, baseada no sacrifício de Cristo, conjugada com o amor dele, deveria nos fazer completamente apaixonados pelas pessoas. E, ao mesmo tempo, sermos extremamente obedientes à voz do Senhor. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fico pensando no que significa essa tal maneira que Ele nos amou. Se Ele nos amou de tal maneira, nós que fomos resgatados, a Bíblia diz também em 1 Coríntios capítulo 2 que nós temos a mente de Cristo. Então, deveríamos pensar com o mesmo pensamento de Cristo acerca da humanidade. Nós deveríamos ter os mesmos sentimentos que paira no coração do Pai acerca das pessoas. Deveria arder no nosso coração uma paixão sem precedente pelas pessoas, pelas vidas, que estão se arruinando, se deteriorando, se estragando, se destruindo. Mas eu acho que falta isso, de pensar com a mente de Cristo, ter o mesmo coração de Cristo. A Bíblia diz que o Senhor derramou o seu amor em nossos corações através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo que foi derramado. Então o amor de Deus já consta em cada um de nós. O amor de Deus já está dentro de nós, pelo Espírito Santo que nos foi derramado. Então nós temos total condição de amar os perdidos. Agora, por que o nosso coração não arde ainda? Porque o coração ainda não é tão fervoroso acerca disso. Por que a gente ainda não consegue pensar com a mente de Cristo? Eu fico pensando na questão de Samuel e Saul. A Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus. E, se eu não me engano, em 1 de Samuel, capítulo 16, Samuel, ao saber que Saul havia sido rejeitado, começou a chorar. E aí Deus chega até Samuel e diz assim, Samuel, por que você ainda está chorando por ele, se eu já o rejeitei no meu coração? E aí ele teve que engolir o choro, enxugar suas lágrimas e pensar com a mente de Deus. Acho que toda manhã nós deveríamos pensar acerca da nossa vida, da nossa história, dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam. No meu coração há uma preocupação enorme, porque na minha parentela toda existe uma pessoa que está desviada. Mas eu entrei em parafuso, não foi só nisso, mas eu entrei em parafuso quando meu filho, eu já falei isso, só para exemplificar, quando meu filho se desviou. Graças a Deus, hoje ele está no Senhor, o Caio. Quando ele se desviou, eu fiquei desesperado. Mas sabe por que eu fiquei desesperado? Porque se ele morresse, ele passaria a eternidade dele longe do Senhor.
E isso me deixou, assim, muito tenso, muito preocupado. E aí, toda vez que eu lembrava desse assunto, eu tive muitos atritos com meu filho, porque de alguma maneira eu tentava inculcar na cabeça dele que o caminho que ele estava escolhendo era um caminho de morte, de destruição, mas eu não conseguia fazer isso. Isso me deixava num desespero sem precedente, e foi por isso que eu fui recorrer àquele que pode mudar o homem. E hoje, eu tenho um irmão que está desviado. E parece que cada dia que passa, a mente dele fica mais cauterizada e mais distante de Deus. Isso me gera muita preocupação, muito temor, porque eu sei que se ele morre hoje, ele está perdido. Só que nós temos vizinhos, nós temos tios, primos, nós temos, sabe, várias pessoas que estão perto da gente e que se morrem hoje. Se morrerem hoje, vão para o inferno. Mas ainda falta nos nossos corações esse fervor, essa paixão. Primeiro, por obedecer a Deus, porque Ele nos deu o ministério da reconciliação. Mas também por entender que essas pessoas, se elas morrerem, elas serão condenadas por toda a eternidade. Mas a gente pensa muito pouco sobre isso. Na verdade, a própria igreja tem andado indiferente a essas questões. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, diz a palavra. Mateus capítulo 24 fala sobre isso. Jesus disse isso. Com certeza, a iniquidade tem aumentado na igreja. Consequentemente, o amor tem se esfriado. E o amor, ele tem se esfriado em todas as áreas, inclusive pelas vidas. Porque se nós temos o amor de Deus, que é o amor ágape, e esse amor, esse mesmo amor que fez com que Jesus Cristo morresse pelos perdidos, e nós temos esse amor, e nós não temos sede nem fome pelos perdidos, alguma coisa está errada, não no amor, mas em nós. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, anote aí por favor, não dá para parar, porque são muitas informações, mas diz assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nada deveria ser mais importante do que cumprir essa tarefa. Isso na vida de Paulo. Mas para nós, é bem verdade que tem muitas coisas que estão na frente disso. Você quer ver uma coisa? Eu quero que você faça uma avaliação. Quando foi, não precisa dizer, mas eu quero que você pense, quando foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Pensa só nisso. Eu lembro de um irmão que foi vender a moto, e ele contou uma história assim que ele ficou muito triste. Porque Deus falou com ele para ele falar do evangelho para a pessoa que ele estava vendendo a moto, e ele não falou. Uma semana depois parece que a pessoa morreu. E ele assumiu um compromisso que a partir de então, nunca mais ele iria deixar de falar o evangelho para ninguém. Eu lembro que quando eu me converti de verdade, o meu coração ardia. Eu saía para o trabalho secular e as chances de alguém sentar do meu lado e não ouvir o evangelho era quase nula. Eu andava escolhendo o lugar onde eu iria sentar, porque eu precisava pregar o evangelho. Havia urgência. Havia necessidade, eu olhava para as pessoas e eu via pessoas que estavam carentes de Jesus, eu precisava pregar o evangelho para eles. Precisava falar do amor de Deus, esse mesmo amor que me alcançou, que me transformou, que me deu paz. Nós cantamos aqui, fluir do teu amor, fluir da tua paz, mas fluir para onde? Aqui? O poder, fluir do teu poder. O poder ele precisa ser manifesto lá fora, o amor de Deus precisa ser conhecido lá fora, as pessoas que estão sem amor, a paz. Nós estamos vivendo num mundo caótico, sem paz. E a paz que somente está em Cristo Jesus pode ser alcançada por essas pessoas através de nós. Precisa pesar sobre nós essa responsabilidade. Não deveria ser, outra coisa não deveria ser mais importante
para a nossa vida do que cumprir essa tarefa que nos foi outorgada, de sermos testemunha de Cristo. Agora, como ser testemunha, se testemunha é aquele que viu alguma coisa? Nós não vimos tudo aquilo que Jesus fez no dia em que nos anos que ele passou aqui na terra. Mas nós podemos ser testemunha daquilo que Jesus fez na nossa própria vida. É só você olhar para a sua vida e você vai ter mais do que assunto suficiente para contar e dizer as boas novas para as pessoas. Quantos, antes de conhecer Jesus, não tinham paz, estavam arruinados, casamentos destruídos, vidas arrebentadas em todos os sentidos. Quantos pensando até em morrer. E de repente o amor de Jesus nos alcançou. E não só o amor dele, mas a sua paz. Passamos a alcançar integridade, dignidade. Passamos de fato a ser novas criaturas. E por que nós sonegamos tanto isso às pessoas que estão vivendo em condições semelhantes ou até piores? Esse sentimento precisa estar vivo em mim e em você. Todos os dias. Eu lembro que eu andava pelos bairros, e cada bairro que eu entrava, eu falava assim, aqui dá um grupo caseiro. Eu fiz grupos caseiros nos lugares mais inusitados possíveis. Só não consegui ir para a Zona Sul, né? Mas em tudo quanto é lugar, tudo que é comunidade. Nunca ninguém me chamou para fazer um grupo caseiro na Zona Sul. E quando eu tentei, não consegui. Eu acho que eu nasci para pregar o evangelho para gente pobre, meu Deus, não tem? Mas em todo lugar. E eu levei os irmãos que andavam comigo para os lugares mais difíceis, mais terríveis, que eles estão amargurados comigo até o dia de hoje. Nós já fomos para lugares e para pessoas que estavam com faca na mão para tentar matar o outro, a gente estava lá no meio. Nós fomos perseguidos, né, por cães vorazes. Nós entramos em lugares difíceis de entrar, mas a fome e sede pelas almas estava tão intenso nos nossos corações que a gente não pensava nisso. Hoje, por exemplo, à noite eu vou ministrar na comunidade ali, né? E eu convidei algumas pessoas. Eu convidei meio que obrigando, né? E eu falei, olha, vocês vão comigo. E já começaram, né? Chateado comigo. Poxa, doidos para irem para a Europa. Mas eu falei, gente, não esquenta não, nós vamos para a Coreia, olha aí. Eu queria levar vocês para a Suíça, mas até para isso eu posso, porque o João Aguiar mora na rua Holanda, né? Então, até a Europa, ele está aqui pertinho da gente. Eu falei, não, vamos para a Coreia, né? Modesto quer ir para o Japão. Modesto, você pode ir para a Coreia comigo, se você quiser. E eu sei que os irmãos que eu convidei estão aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, no final da rua tem uma boca de fumo, tá bom, gente? Só para deixar vocês mais tranquilos, né? Então ninguém vai invadir. Mas o fato é que em todos os lugares que eu pensava, eu queria entrar. Só que houve um tempo que eu comecei a deixar com que essa chama apagasse no meu coração. E às vezes, e confesso para vocês com muita vergonha, que às vezes me dá vergonha de pregar o evangelho. É porque agora eu tenho tomado uma postura diferente, de fundar isso novamente na minha vida, porque eu experimentei, ousadamente, e não importava o nível de intelectual, para mim isso era indiferente. Eu sabia em quem tinha crido e sabia que ele era poderoso para mudar todo tipo de gente. E essa chama foi se apagando no meu coração. Essa chama foi sumindo, enfim. E chega um ponto que a gente acaba ficando de fato com vergonha. Agora a gente deveria ter vergonha de tantas outras coisas. Vergonha de pecar, vergonha de não ser ousado, de ver as pessoas se perdendo. A gente deveria ter vergonha disso tudo, mas não vergonha de pregar o evangelho, que é a salvação e é poder de Deus para a salvação das pessoas, dos perdidos. É claro, e é bem verdade que hoje o evangelho que tem sido apresentado, principalmente na televisão, tem sido um motivo de chacota. Mas quando
nós nos predispomos a pregar um evangelho genuíno, verdadeiro, transformador, as pessoas são atraídas. Eu sei por quê, porque no meio do povo cristão, quando você prega o evangelho do reino, as pessoas já são alcançadas, impactadas. Mas a coisa está tão difícil, gente, que quase que as poucas pessoas que se apresentam para pregar o evangelho, quando começa a pregar o evangelho, você encontra muita dificuldade das pessoas se renderem ao Senhor. Mas hoje a maior preocupação que tem na vida das pessoas é que as pessoas estão preocupadas com a sua vida profissional, a formação profissional. E eu não estou falando que isso é errado. Mas, por exemplo, a preparação dos filhos, a formação dos filhos tem sido algo de maior desafio para os pais. Mas a verdade é que a necessidade do evangelho alcançar está em todos os lugares, na escola, nos escritórios, nas fábricas, nos consultórios. Nós somos, como disse Jorge Mitian, missionários em potencial. Mas você já parou para pensar ou para perceber que até mesmo dentro de casa a nossa missão está comprometida? Até mesmo na nossa casa, você imagine como se na nossa casa está comprometida, porque a gente está vendo as pessoas se perdendo pertinho da gente, você imagine fora. Mas nós fomos chamados e vocacionados, e Paulo, quando ele falou isso, ele, porém, em nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, nós estamos considerando tanta coisa mais importante do que isso. Mas você pode ganhar rios de dinheiro, você pode ser um bom médico e bem-sucedido e salvar muitas vidas aqui. Você pode ser um excelente advogado e ajudar muitas pessoas. Mas entenda uma coisa, se isso não redundar em vida eterna, não valeu nada do seu esforço. Deus está nos introduzindo em todas as camadas da sociedade para que, de alguma maneira, o amor de Deus seja conhecido de todos. É por isso que Ele tem levantado, e eu creio nisso, Ele tem levantado políticos, porque no meio de uma geração de político corrupto, precisam ter homens e mulheres íntegros que possam fazer com que essas pessoas, através do Evangelho, venham ao conhecimento da verdade. Deus tem levantado médicos e tem formado médicos, discípulos de Jesus, para que entre os médicos possam ter pessoas salvas, porque também médicos se perdem, e muitos estão se suicidando por conta disso, porque são vazios. E Deus precisa levantar médicos do seu povo para introduzi-los ali. Deus, às vezes, envia recursos financeiros para determinadas pessoas, discípulos de Jesus, para que sejam pessoas ricas, para que tenham acesso aos outros ricos, para que o Evangelho possa alcançar esses milionários. E assim por diante. O problema é de quebra, queridos. De quebra, nós exercemos uma profissão e recebemos um salário. Mas a nossa função de médico, de professor, educadores, engenheiros, arquitetos, a nossa maior função é sermos proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação dos perdidos. De quebra, você exerce uma profissão e você recebe até um dinheiro em volta, como trabalho, pelo seu trabalho que você está executando. Mas o seu objetivo, o meu e o seu, tem que ser exclusivamente para propagar o Evangelho de Cristo para essas pessoas que estão perdidas. Tem alguns lugares que eu não tenho acesso, mas pela tua profissão você pode ter acesso. Pela forma como que o Senhor trabalhou na tua vida, te capacitou, você tem acesso a isso. Tem lugares que eu não consigo entrar. Tem lugares que você não consegue entrar. Tem lugares que eu posso entrar, nas comunidades. Vocês também, né? Mas tem outros lugares que não. E Deus conta comigo, conta com você. Entenda uma coisa, Jesus, quando esteve aqui, a sua vida foi pautada na restauração das pessoas. A Bíblia declara que aonde ele passava, ele ensinava e pregava o Evangelho. Ele usou as suas mãos para curar pessoas. Ele usou suas mãos para abençoar pessoas.
Usou seus pés para caminhar e ir em direção dos perdidos. Ele usou a sua voz para que pudesse expulsar os demônios daquelas pessoas que estavam atravancadas, escravizadas, aprisionadas por castas de demônio. O tempo todo, Jesus usou a sua palavra também para abençoar, edificar e libertar pessoas. Suas palavras penetravam no mais profundo do coração das pessoas, para que elas pudessem ser livres das cadeias que estavam aprisionando. Ele veio para os cansados, sobrecarregados, ele veio para os perdidos. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas ele deixou um corpo. E esse corpo somos nós, é a sua igreja. As mãos de Cristo precisam continuar abençoando e curando pessoas. Os pés de Jesus precisam continuar andando em direção às pessoas e aos necessitados. O Senhor Jesus ainda continua com a mesma chama no seu coração de resgate dos perdidos. E Ele estabeleceu nós para que pudéssemos ir adiante e fazer a missão pelo qual Ele nos outorgou. Nós somos o corpo de Cristo, então temos uma voz profética, uma voz que também restaura e resgata os perdidos. Mas quantos estão calando a voz do Senhor? Por não pregar, não apregoar as boas novas. Quantos se calam quando na verdade nós somos vozes e não teve nenhum momento em que Jesus ficou calado, e somente quando ele ficou calado foi para se defender. Mas enquanto ele pôde, ele abriu a sua boca. E diz a Escritura, e você sabe bem disso, que chegou um momento que ele foi crucificado. Mas a sua boca ainda tinha acesso aos perdidos, e ele pôde pastorear a sua mãe, pôde enviar ali o João para cuidar da sua mãe, pôde perdoar aquelas pessoas. Alguém já disse uma vez que, para que pudesse interromper Jesus, as suas mãos foram presas com os pregos. E os seus pés, para parar de andar, foi preso também com um prego. Mas esqueceram de fechar sua boca, e foi ali que ele perdoou a muitos ainda. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa missão é minha e sua, porque somos o corpo de Cristo. O Senhor ainda continua querendo ir aos hospitais, aos lugares onde os enfermos estão. Mas os nossos pés estão presos. E Jesus quer andar, e é o corpo dele. E se é o corpo dele, nós deveríamos ser obedientes aonde ele nos mandar ir. Às vezes, muitas pessoas querem ir para longe, para apregoar o Evangelho em outros lugares. Mas às vezes o Senhor quer que a gente ande para perto, para o vizinho que está do nosso lado. O Senhor ainda quer usar as suas mãos para curar os enfermos. Só que nós precisamos ir para que Ele possa fazer isso. Parece difícil falar isso, mas o Senhor necessita, para essa obra da evangelização, o Senhor necessita de nós. Ele precisa de nós. Ele precisa enviar-nos. Na verdade, Ele já nos enviou. Ele já nos direcionou a executar a missão pelo qual Ele tanto, na verdade, Ele veio para cá, para isso, para salvar aqueles que estavam perdidos. Nós somos o corpo de Cristo, nós temos as mãos de Cristo, os pés de Cristo, o coração de Cristo, esse coração que amou os perdidos, a ponto de se entregar, de morrer por cada um de nós. Esse amor que a gente não consegue compreender, esse amor de Deus, que queimou no seu coração. A Bíblia fala que se nós somos o corpo de Cristo, esse coração está em nós. Então, se tem alguma coisa errada, está em nós. Estamos comprometendo a obra de Cristo. E nós precisamos de verdade hoje sermos sacudidos por esse amor. Eu fiquei pensando muito acerca desses 20 anos, todo domingo vindo aqui para estar com vocês, e é uma bênção. E eu não quero parar de deixar de vir, estar com vocês todo o tempo, para termos comunhão, relacionamento, adorarmos ao Senhor juntos, isso faz parte. Mas eu preciso entender e enxergar que a minha vida, ela não é vivida aqui.
ela é vivida lá fora, fora das paredes, dos portões, fora dessas 4 paredes. É lá que eu tenho que exercitar e exercitar os dons e o ministério pelo qual o Senhor tem me dado. Assim somos nós. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se cada um de nós aqui influenciarmos apenas uma pessoa por ano, nós já teremos uma multiplicação. Uma pessoa só. Mas você já parou para pensar que existem discípulos de Jesus que passam a vida inteira e nunca conseguiram ganhar uma pessoa para Jesus? Isso está errado. Deus precisa fazer arder nos nossos corações uma paixão sem precedente pelas vidas. John Knox declarou uma vez: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Olha a declaração dele. Diz a história que na ocasião não ficou nenhum escocês que não tenha ouvido a palavra. Será que nós somos tão ousados para fazer uma oração como essa? Senhor, dai-me a minha família, senão eu morro. Dá-me os meus vizinhos, senão eu morro. Estratégia, nós podemos ter muitas. Domingo agora, a gente está até pensando em tirar esse nome, né? Igreja nas casas, porque literalmente a igreja está indo para as casas. Mas é mais uma oportunidade que Deus nos dá de ter uma estratégia de alcançarmos os perdidos. Mas se o nosso coração não arder por isso, nós vamos fazer as coisas mecânicas. Mas o que nós precisamos fazer primeiro, então, para que o fogo arda novamente nos nossos corações? Pedir ao Senhor: Senhor, faz arder essa chama no meu coração pelos perdidos. Porque já está em nós, como eu falei, o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu tenho total condição de amar os perdidos, eu e você temos total condições de amarmos os perdidos. Só que isso precisa aflorar, precisa vir para fora. Nós precisamos clamar e entender desesperadamente que as pessoas estão indo para o inferno. As portas do inferno estão escancaradas. E todos os dias milhares de pessoas estão sendo introduzidas e lançadas lá. E nós temos responsabilidades nisso tudo. É bem verdade que quando o Evangelho é pregado e essas pessoas não querem e optam por permanecer nas trevas, aí a consequência delas. Mas o fato é que todas as pessoas que passarem perto de nós deveriam ter a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? Vem aqui, filho. Vem. Aproveita a chama que está no coração. No coração. Fica aqui, vai sair não, né? Tá bom. Essa semana eu vivi uma experiência interessante na minha casa, porque o que Júnior está falando, na verdade, é um resultado de conversas do presbitério. O que ele está falando, na verdade, é o sentimento hoje nosso, de todo o presbitério, em relação à igreja. Porque o nosso compromisso com cada um de vocês, meus irmãos, não é só de ensinar vocês a viver bem, cuidar da família, mas principalmente fazer parte, se comprometer com a missão de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio salvar, ele veio buscar e salvar aquele que se perdeu. Essa foi a missão de Jesus. E todo discípulo de Jesus, todo discípulo, ele deveria estar comprometido com essa missão. Deveria ser a coisa mais importante da vida dele. Porque não há trabalho mais importante do que esse. Eu vinha para cá, ainda que atrasado, né? E vinha pensando sobre isso. Eu tenho uma dívida de gratidão com a pessoa que semeou o Evangelho para mim. Porque eu não nasci no Evangelho, e ainda que eu nascesse numa casa cristã, alguém teria que pregar para mim. Mas eu nasci numa casa perdida, e alguém um dia, eu já adulto, anunciou a palavra para mim. Eu tenho uma dívida de gratidão com esse homem. Eu espero algum dia poder encontrá-lo e poder
ser grato a Ele, poder expressar para Ele a minha gratidão, porque eu sei que tudo que eu sou, tudo que eu vivo, tudo que eu tenho, está ligado a esse dia que eu ouvi a palavra e Jesus me alcançou. Eu não conheceria pessoas como eu conheço hoje, eu não estaria aqui com certeza, eu acho que eu estaria morto, eu não teria uma família, eu não teria filhos, eu não teria vivido o que eu vivi ao longo de todos esses anos, se alguém, num dia, não resolvesse pregar o evangelho para a minha vida. Eu vim pensando sobre isso. Mas o interessante é o seguinte, essa semana, o Carlinhos foi lá em casa, Carlinhos, aqui esposo da Tati, ele sempre quebra meu galho na minha casa. Eu estava precisando de um favor dele, conversei com os irmãos, ele foi lá em casa. E ele levou um sobrinho dele, que chegou recentemente lá do Rio Grande do Norte, um rapaz, um jovem ainda. E ali eles acabaram de fazer o que tinham que fazer para mim, eu fui fui levar lá no estacionamento. Mas aquela história, meus irmãos, que a gente sabe, eu conversava com uma irmã essa semana sobre essa coisa da proclamação do Evangelho. Eu estava falando para ela que a única coisa que nós precisamos fazer é dispor o coração para isso. Porque, de fato, Júnior, o amor já está em nós, o poder já está em nós. Você chegou a citar aqui, por exemplo, que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém nessa terra, meus irmãos, e fora dela, tem a capacidade, o poder de reconciliar as pessoas com Deus, ninguém mais. A Bíblia diz que os anjos anelaram por isso, mas Deus não permitiu aos anjos, não concedeu aos anjos o ministério da reconciliação, reconciliar o homem com Deus. Só os homens têm isso, só você tem isso, só nós temos isso. Deus nos entregou isso, confiou a nós. Eu conversava com uma irmã, falei assim, querida, a única coisa que nós precisamos fazer é dispor o coração. Mas como é isso, dispor o coração? É você por onde andar, como o Júnior falou aqui, trabalho, escola, casa, família, você está sempre buscando uma oportunidade de pregar o evangelho, você dispor teu coração para isso. É que a maioria de nós não dispõe o coração, aí por vários motivos. Ou por vergonha, ou por... que não vê de repente isso. Eu fico imaginando, eu estava lembrando essa semana sobre isso. Quando eu comecei minha vida com Cristo, eu era solteiro, e eu me lembro como se fosse hoje, quando eu chegava em casa, e minha mãe geralmente sabia das coisas que aconteciam na área, quando minha mãe falava que alguém havia morrido, e não era nem alguém próximo, não, alguém lá do bairro, da região, eu me sentia culpado, meus irmãos, eu me sentia culpado, porque aquela pessoa tinha morrido, eu me sentia culpado dela ter morrido sem Cristo. Eu já falei aqui outras vezes que eu estava com alguns irmãos, assim, até de madrugada, porque eu tinha uma sede muito grande da palavra, e às vezes batia uma agonia no meu coração, e eu me levantava e ia correndo para casa, porque os meus parentes não conheciam o Evangelho, porque eu fui a primeira pessoa a ser chamada daquela parentela toda, ninguém mais conhecia Jesus, e batia um desespero porque eu queria chegar em casa, porque eu acreditava que Jesus viria aquele dia. E o meu temor é que Jesus voltasse e aquelas pessoas, elas não ouvissem o Evangelho e não se reconciliassem com Deus. E aí eu chegava em casa e era aquela coisa. Eu lembrei disso tudo. Mas essa semana, interessante, como eu estava dizendo, eu fui levar esses amados, né, Carlinhos, o sobrinho dele lá no meu estacionamento, lá para que eles pudessem sair. E nós começamos a conversar ali. Eu sabia que aquele rapaz, ele não era cristão. E a gente começa aquela conversa proposital, aguardando uma oportunidade, a gente começou a conversar. E aí começamos a entrar no assunto. E eu comecei a falar com ele da importância do homem nascer de novo, da importância
do homem ter um encontro com Deus, porque isso de verdade muda a vida. Ele me contou que ele já foi para alguns lugares do Brasil para trabalhar. Mas eu falei com ele, falei, querido, o que pode de fato mudar a vida do homem de verdade é quando ele tem um encontro genuíno, verdadeiro com Cristo. E contei para ele a minha história. Falei, olha, eu vivi assim, era um jovem, um pouco mais novo do que ele, mas um cara que, embora jovem, estava cansado já da vida, porque não tinha mais prazer em nada. Eu comecei a falar com ele como esse conhecimento, como essa aliança, como esse contato com Deus mudou minha vida para sempre. Porque já se passaram mais de 30 anos. Quando eu vi o Evangelho, meu coração se abriu. Eu estava dizendo para ele, inclusive, quando eu cheguei lá no dia, Júnior, eu recebi um convite de um colega meu do quartel. E ele começou a insistir naquele convite. Para o cara não ficar mais enchendo meu saco, eu resolvi ir. Cheguei lá naquele lugar, uma reunião de quarta-feira com pouca gente, mas a primeira coisa que quando bati os olhos lá, e me chamou a atenção, foi as irmãs. Eu vi as moças, falei, opa, o lugar é bom. Mas, meus irmãos, quando eu saí daquele lugar, eu já saí mudado, é impressionante. De alguma forma, Deus me atraiu ali. A palavra entrou em mim. Meu coração se abriu e naquele dia Deus mudou minha vida para sempre. Tudo que eu sou, tudo que eu vivi, tudo que eu colhi, tudo que eu fiz na minha vida, foi resultado desse dia. Eu estava dizendo isso para ele, falei, querido, Francisco, o nome dele, falei, Francisco, eu não sei te explicar com palavras. Eu acho que a única palavra que eu encontro é milagre. O nome disso é milagre. Como, meus irmãos, como alguém ouve uma palavra, a palavra de Deus, abre o coração e nem sabe se está abrindo, e aí alguma coisa acontece dentro de você, que você já sai daquele lugar completamente mudado e transformado. O nome disso é milagre. Não tem outro nome. E eu falei com esse rapaz, falei, você precisa desse encontro. E aí eu falei assim, você quer ter esse encontro com Deus? Ele me fez uma pergunta, ele falou assim, aqui? A gente estava no estacionamento, eu falei, aqui. Porque Jesus está aqui. Aonde estiver 2 ou 3, Ele está ali. Quando você anuncia, Jesus está ali. O poder da ressurreição está ali. Eu falei aqui. Mas sabe que eu vi assim, essa experiência para mim ela foi interessante, porque cada experiência é uma experiência, né, meus irmãos? Mas eu nem falei isso com eles. Mas uma coisa que foi tão impressionante esse dia da semana agora com esse rapaz, que quando eu falava com ele, enquanto eu falava com ele, eu via que o rosto dele ia mudando. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei se você já viveu isso. Você está falando para alguém do Evangelho, do amor de Deus, o que Ele fez na tua vida, e de forma muito simples, meus irmãos, porque pregar o Evangelho não é a mesma coisa que ensinar. Você não precisa conhecer os originais, você não precisa conhecer a Bíblia, você só precisa dizer o que Ele fez na tua vida. É como aquele cego, que os religiosos queriam entender e falou assim, não sei de nada, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. O que há de complicado nisso? Mas enquanto eu falava com ele, e não foi a primeira pessoa que eu já evangelizei. Foi tão impressionante que o rosto dele foi mudando. Eu via
Eu vi que Deus estava tocando naquele rapaz, estava mudando ele. E ali naquele estacionamento, meus irmãos, aquele rapaz se rendeu a Cristo. E eu sei que Deus tocou nele. Eu sei que esse dia vai marcar a vida desse rapaz. E se ele perseverar nessa escolha que ele fez, ele vai ver aquilo que só Deus é capaz de fazer na vida de alguém. E o que eu queria encerrar aqui, Júnior, para deixar você prosseguir falar, não quero... Você estava falando desse amor que está em nós, contou a tua história, né, lá de trás, e aquela coisa toda. Eu tenho pensado num texto das Escrituras, meus irmãos, que eu acho que tem tudo a ver com essa hora. Apocalipse capítulo 2 fala da carta que João escreve à igreja de Éfeso. Eu tenho pensado sobre isso, e eu sei que tem uma relação com as coisas que Deus tem nos falado e com aquilo que Ele quer fazer conosco. Mas engraçado, agora eu estava batendo os olhos de novo nessa carta. Eu tenho a impressão que essa igreja que se reúne nesse lugar é uma igreja muito parecida com a igreja de Éfeso. Porque Jesus, ele começa, quando ele fala com a igreja de Éfeso, ele começa a elogiar aquela igreja, ele começa a falar daquilo que ele encontrava de virtude. Era uma igreja virtuosa, era uma igreja zelosa dos princípios, era uma igreja que combatia os falsos, era uma igreja laboriosa, que trabalhava muito, era uma igreja que conhecia, porque ela resistiu lá à doutrina dos nicolaítas. Eu estava lendo a carta, eu falei assim, essa igreja tem muito a ver com essa igreja que eu faço parte, esse rebanho aqui. Mas aí o Senhor faz uma única advertência. Tenho, porém, contra ti uma coisa: deixaste o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e vou remover o teu catiçal, e segue falando. Depois você pode ler melhor. Qual é a relação disso? Eu tenho pensado sobre isso, porque parece que toda vez que a gente fala do tempo mais frutífero da nossa vida, no que diz respeito à proclamação do Evangelho, sempre está ligado ao passado, infelizmente. A maioria, assim, não deveria ser. E é uma verdade, Júnior. Mas eu sei o porquê disso. Porque quando você nasce no Evangelho, você não sabe nada, você conhece muito pouco das Escrituras, você tem pouco recurso, menos do que tem hoje, mas eu acho que você tem algo que infelizmente ao longo do tempo se perde, que é o amor. Porque o amor, meus irmãos, ele é pleno. O amor, ele flui tanto para Deus quanto para o próximo. É impossível alguém amar a Deus profundamente e não amar o perdido. É impossível. Eu me lembro do tempo, desse meu tempo na minha vida, eu me lembro disso. O amor era tão forte, o amor era mais forte do que a vergonha, Júnior. O amor era mais forte do que o sofrimento, porque eu me lembro quando eu sofri. O amor é mais forte do que tudo. O amor faz com que você vença qualquer obstáculo, qualquer coisa, que você queira pagar qualquer preço, e esse amor, ele não só te leva para Deus, esse amor te leva para o perdido. Ainda que você quisesse, ainda que você queira, você não consegue deixar de falar, porque esse amor, ele se move em você de algo, de forma tão sobrenatural, que aí é impossível, Júnior, alguém se colocar do teu lado no Evangelho. É impossível. E foi assim com ele, foi assim comigo, foi assim contigo, foi assim. E é isso que o Senhor identifica lá na igreja de Éfeso. Vocês são zelosos, vocês têm muito conteúdo, são trabalhadores, mas vocês deixaram o primeiro amor. Isso é totalmente possível, porque a gente pode seguir fazendo as coisas mecanicamente,
Mas eu estava sentado ali, por isso que eu pedi para falar, porque eu acho que esse amor, ele tem sinais na nossa vida. O amor tem sinais, meus irmãos, de quando ele arde e de quando ele se apaga, e nós deveríamos prestar atenção nisso, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Esse amor tem sinais. Esse amor fala dessa vontade de buscar Deus, de ir para o quarto, claro, de ler a palavra, é verdade. Mas esse amor também fala de ir em busca do perdido. Quando isso diminui em você, isso é um sinal de que o amor está esfriando. Quando você não tem mais prazer na busca, na comunhão com Deus, na oração, quando você também não tem prazer em levar a palavra, prazer, não é obrigação, é prazer, é alegria de levar a palavra às pessoas. Isso é um sinal de que esse amor está se esfriando em você. E aí, a pergunta é, como reagir a isso? O que fazer? Será que a gente vai ficar como espectadores em relação a isso, sem fazer nada? Eu acho que a resposta, meus irmãos, está nessa carta, porque quando o Senhor fala, deixaste o primeiro amor, ele fala sobre voltar à prática das primeiras obras. Lembra quais foram as tuas primeiras obras? Você consegue lembrar? Eu sei quais foram as minhas. Quando eu saí daquele lugar mudado e transformado, meus irmãos, eu queria encontrar as pessoas para falar delas aquilo que havia mudado a minha vida. Com você foi assim ou não? Exatamente assim? Não foi diferente? No dia que você foi tocado por Deus, salvo, nasceu de novo, você queria falar com as pessoas? Eu não sei se isso é tudo, meus irmãos, mas com certeza isso faz parte das primeiras obras. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e vê muita apatia espiritual. O que vai reacender o fogo em você? O que vai despertar o amor em você, como diz lá em Cantares? O que vai despertar esse amor em nós? Porque esse amor, irmãos, ele está em nós. Ele já foi derramado, mas ele pode estar latente. Ele pode estar amortecido. O que vai despertar esse amor em você? É fácil. Se você dispor o teu coração a praticar as primeiras obras. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você já teve essa experiência. Mas quando você, de alguma forma, você é um canal de Deus para alguém. E quando você vive aquilo que eu vivi a semana, e você vê alguém nascendo de novo na tua frente, meus irmãos, o teu coração ele é cheio de uma alegria, de um fogo sobrenatural. Principalmente quando você sabe da importância dessa aliança na tua vida. Principalmente se você tem um coração grato a Deus, porque um dia você estava perdido e você foi achado. O teu coração é cheio de uma alegria sobrenatural. Foi isso que encheu os 70 discípulos, quando eles foram enviados lá de 2 em 2. Diz que eles voltaram com um relatório, mas cheios de alegria. Porque eles viram acontecer na vida deles, ou através deles, aquilo que só acontecia através de Jesus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como? Voltando à prática das primeiras obras.
Quando você dispõe o teu coração, meus irmãos, meu querido, minha querida, quando você dispõe o teu coração, você fica aguardando uma oportunidade. E você fala daquilo que Jesus fez em você, você não precisa falar mais nada. Você não precisa dar uma aula de Bíblia. Você só precisa dizer o que Ele fez em você. E quando você abre a tua boca, você dispõe teu coração, o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo começa a fluir e começa a tocar a pessoa. Isso, meus amados, ninguém vai fazer. Porque a Bíblia fala que como se converterão se não há quem pregue? Como se converterão se não há quem pregue? Alguém pode perguntar, mas como pregarão se não forem enviados? Mas já não fomos enviados pelo Senhor? Você foi enviado para o teu trabalho, você foi enviado para a tua rua, você foi enviado para a tua parentela, você foi enviado para os teus colegas de futebol, você foi enviado para os teus colegas de sala de aula, você foi enviado por todo lugar que você andar. O que você precisa fazer é dispor o teu coração e testemunhar das coisas que Deus fez em você. E se você fizer isso, você vai ver o que Deus é capaz de fazer através de você. Porque é impressionante, meus irmãos, é impressionante quando, de alguma forma, Deus usa a tua vida para transformar para sempre a vida de uma outra pessoa. E Deus quer fazer isso com cada um de nós. Essa obra, ela não é feita do púlpito. Essa obra não é feita pelos pastores. Essa obra é feita pela igreja. É pelo corpo de Cristo, é cada discípulo se comprometendo, comprometido com essa obra, com essa missão, entendendo o seu papel, sabendo que o Espírito Santo está em nós, e que no abrir da tua boca Ele vai falar, Ele vai convencer, porque quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, não é o nosso argumento, mas é o Espírito Santo. Quando nós abrimos as nossas bocas com ousadia, é aí que o Espírito Santo fala, é aí que Ele convence. Eu nem me lembro, meus irmãos, da palavra que eu ouvi naquele dia, não me lembro. Mas uma coisa eu sei, quando o pastor ele chamou as pessoas ali para fazerem uma aliança com Cristo, eu abri meu coração e fiz. E isso mudou minha vida para sempre. E eu sou grato a esse homem que um dia resolveu pregar o evangelho para mim. Porque através da pregação dele eu fui salvo. E só eu sei o quanto isso representa na minha vida. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Você pode ficar de pé. Eu quero cooperar com o meu e com o teu arrependimento. E acho que, até baseado nessa questão, no que foi falado, no que foi dito, o mundo está em desordem total, perdido. Como eu falei que, vou usar a expressão que Mitian utilizou, há uma degradação moral intensa na humanidade. Só que não para por aí. A Bíblia fala que há um juízo iminente, ou seja, não é só o fato do homem estar completamente envolvido no pecado. Há um juízo prestes a acontecer. A palavra de Deus declara que depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, esse homem que está envolvido com o pecado, se ele morrer agora, ele está condenado. E o que eles precisam saber?
é que em Jesus há salvação. O mundo precisa saber que Jesus Cristo se fez homem, habitou entre nós e morreu por mim e por eles. E o mundo também precisa saber de que há paz em Jesus, de que há solução para a vida deles. E a outra coisa é que o meio e o caminho que Deus utilizou para que o homem saiba que há salvação em Cristo Jesus é através da igreja. É através de mim e é através de você. Quando a gente deixa de pregar o Evangelho, a gente está sonegando a salvação para essas pessoas. Quando a gente deixa de pregar o Evangelho, a gente está deixando de dar oportunidade a essas pessoas de terem uma vida nova. Eu fico lembrando, é claro que tem algumas pessoas que têm muita graça para falar, né, pregar o Evangelho. Embora eu entendo hoje perfeitamente que isso não depende de dom, né? Depende de disposição de coração. Eu mesmo, inúmeras vezes, eu fui usado pelo Espírito Santo para poder pregar o Evangelho e ver pessoas se rendendo ao Senhor, mesmo sem essa habilidade, essa graça, esse dom, como Fonseca, por exemplo. Fonseca, eu lembro de uma vez que ele chegou numa padaria lá em São Bernardo junto comigo, aí ele procurou e falou assim, olha, está faltando um pão aqui. Aí a menina, olha, você me diz o nome do pão, porque eu acho difícil, porque aqui, essa padaria aqui, é difícil não ter pão. Aí ele falou assim, ó, depois de muito tempo, ele diz assim, está faltando o pão da vida. Aí a menina era desviada, se emocionou. E eu lembro que eu fui doar sangue com Fonseca, no Imorri. E aí ele chega assim, maior silêncio, ele fala assim, sabe que eu conheço o maior doador de sangue do mundo? Aí eu percebi e falei, vou entrar nesse negócio. Falei, é mesmo, cara? E ele, mas quanto que ele doou? Ele não doou 300 ml. Ele doou todo o sangue dele. Aí eu falei, então ele morreu. O nome dele é Jesus Cristo. Maior silêncio, muitas pessoas ali doando sangue. Eu falei, eita. Só que a gente não conseguiu doar sangue, muito magrelo os dois. Fomos reprovados. A coisa é complicada, mas isso aí faz parte da perseguição. E eu falei, Senhor, eu olhava para ele e ficava apaixonado por ver a graça, mas ele tinha tanto amor que Deus dava a saída dele, assim, essas tiradas. Me fez lembrar, por exemplo, Jesus saindo da Judéia para Galileia, ele teve que passar por Samaria, só para ganhar uma pessoa, aquela mulher samaritana, uma mulher perdida, completamente perdida. Atravessou o mar para ganhar o gadareno, né, expulsar aquela caixa de demônio. E aquele gadareno quis seguir Jesus, e Jesus falou assim, não, você é a pessoa mais conhecida dessas cidades todas aqui. Se você pregar o Evangelho, todo mundo vai vir te ouvir. E ele saiu para pregoar o Evangelho. Deus nos enviou e habilidade, tudo isso o Senhor vai nos dar. A gente precisa deixar com que o coração arda pelos perdidos. A gente precisa entender e pedir ao Senhor, Senhor, faz arder novamente esse primeiro amor, aquece o meu coração. E vou falar uma coisa, não fica sentado esperando não, sai para pregar, mesmo que o teu coração não deseje, não arda, mas daqui a pouco quando você vai e prega o Evangelho, dispõe o teu coração, o que vai acontecer? Você vai sentir a graça de Deus fluindo dentro de você, o amor de Deus, e de repente você vai ver pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Deus conta comigo, Deus conta com você. Ele não te deu os dons e as habilidades que você tem por acaso. Ele tem propósito, Ele te deu, te capacitou para que você possa ir e dar muitos frutos. Tem algumas particularidades, uma é de Deus, que é salvar. Existem outras, é do Espírito Santo, né? Convencer. Mas tem outras, que é a responsabilidade do perdido, que é ouvir, crer e confessar. Mas a nossa responsabilidade é ir e pregar a toda criatura. E comece na sua casa, comece na sua vizinhança, comece na sua parentela. Se sinta desesperado ao saber que se alguém da tua
parentela morrer hoje e for para o inferno, como é que você vai ficar? Vai se sentir culpado por isso, quando você tem plena condição de chegar para ela e pregar o Evangelho? Se ela não quiser, é problema dela. Mas Deus vai nos dar muitas estratégias. Pode ser que algumas estratégias sejam uma pescaria, né, grande de rede, mas pode ser que sejam no anzol, no dia a dia, pessoalmente, quando você abre o teu coração e você testemunha. Pode ser nesse grupo agora, dia 28, que a gente vai estar envolvido ali, você pensar nas pessoas que você quer que o Senhor alcance, pessoas que você tem orado. Está na hora, porque você pode, né? E eu quero encerrar dizendo o seguinte: você pode orar por uma pessoa o resto da tua vida, para que ela seja salva. Isso é bênção, é bom, e nós temos que fazer isso. Antes de tudo, a gente tem que orar. Só que se você ficar em casa só orando, isso não vai adiantar nada. Você tem que sair e pregar ousadamente, e você vai surpreender que o poder que opera em nós, o poder do Espírito Santo, só estava esperando uma disposição do nosso coração de fazer, para Ele realizar a obra que só Ele pode fazer, que é convencer o homem. Você está disposto a se arrepender disso? Qual o compromisso que você quer assumir com o Senhor hoje? Então a gente tem uma canção. E essa canção que a gente vai estar ministrando aqui vai ser a tua oração ao Senhor. Não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu quero que você faça a tua oração e assuma o teu compromisso com Ele em nome de Jesus. Eu creio que a gente vai colher muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho e ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, recebe a nossa oração, Senhor, como fruto, Senhor, de lábios que enxergam que precisam ser mudados e transformados. Senhor, nós não desprezamos isso por acaso, Senhor. Nossos corações são tendenciosos ao dia a dia, a um esfriamento espiritual. Nós não desejávamos isso, mas muitos, de verdade, alcançaram esse esfriamento
sede espiritual, um coração já não arde mais. Mas nós estamos aqui, Senhor, fazendo essa oração porque queremos que os nossos corações sejam incendiados pelo Teu poder, ó Pai. Faça arder novamente essa chama nos nossos corações. Muda, Senhor, a nossa perspectiva de vida, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para entender, Senhor, a necessidade do mundo. E faça-nos enxergar, Senhor, o poder que opera em nós, que está à disposição para usarmos, ó Pai, em prol da salvação dos perdidos. Nós somos Teus servos, somos Teus escravos, Senhor. E como escravos, Senhor, nós só temos que obedecer. E obedecer à ordem do Senhor de ir por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Nós queremos ser obedientes à Tua ordem, Senhor. Porque nós cremos que Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o dono da nossa vida. E só nos cabe, Senhor, e só nos reserva a obediência à Tua palavra, Senhor. Então queremos de verdade, Senhor, começar essa obediência por um entendimento, Senhor, ó Pai, de que nós precisamos mudar, de que os nossos corações não estão aquecidos e que precisamos ser incendiados por esse amor que nos alcançou, que nos transformou, que nos regenerou. É esse amor que nós queremos fazer conhecido, Senhor. Mas eu quero te fazer um pedido em nome de Jesus, enquanto nós pregarmos o Teu Evangelho, Senhor, sinais e maravilhas possam acontecer como a confirmação da obra que Tu estás realizando através de nós. Nós queremos ver as pessoas serem rendidas, Senhor. E queremos ver as pessoas transformadas, Senhor. Em nome de Jesus, opere, enquanto abrirmos a nossa boca, no abrir da nossa boca, Tu possas operar para a glória do Teu nome, Senhor. Esses sinais seguirão os que creem, Senhor. Quando abrirmos a nossa boca, eles verão os sinais e crerão. E saberão que há Deus, saberão que há salvação, que há redenção, que há perdão, que há transformação, Senhor. Então eu quero te pedir, usa-nos em nome de Jesus. Usa-nos cada um de nós para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei se você veio a essa reunião hoje a convite de alguém. Da mesma forma que um dia eu atendi um convite de um amigo, embora sem muito querer estar ali, mas acabei atendendo esse convite. Lá naquele lugar, Deus falou comigo. De repente você foi convidado para estar aqui hoje, vir acompanhando alguém. Você não tinha nenhuma pretensão. Mas eu quero falar contigo uma coisa. Aquilo que nós falamos aqui é verdade, é totalmente verdade. Você pode sair desse lugar com a tua vida completamente transformada. Assim como eu falei com o Francisco essa semana, eu não consigo resumir isso para você em palavras. Isso é algo que só você pode de verdade provar e saber como é. Às vezes a gente tenta dizer, mas a palavra que eu encontro foi aquilo que eu já falei, é um verdadeiro milagre. E se você entrou aqui nesse lugar, você veio aqui por qualquer motivo, mas você precisa que a tua vida seja transformada acima de qualquer coisa. Você precisa que algo aconteça dentro de você. Dentro de você. Você precisa que algo aconteça, você nem sabe o que exatamente. Talvez você tenha andado em busca disso por vários lugares, tem buscado de várias formas e não tem achado. E você veio esse lugar aqui hoje, eu queria agora falar contigo em nome de Jesus, com toda a segurança, com toda a certeza de alguém que provou e sabe que é real, que é verdadeiro, sabe que existe e sabe que é poderoso para mudar você numa nova pessoa. Eu queria fazer contigo o que fizeram comigo. Eu queria chamar você aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui na frente e você recebesse Jesus como o Senhor da tua vida. Que você fizesse uma aliança com Deus, uma aliança com o Pai, através de Jesus. Se você está me ouvindo, se você é essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, sai do teu lugar e vem agora. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer. O que Ele vai fazer contigo através dessa atitude simples, através desse gesto simples. Porque Deus está aqui entre nós, o Espírito Santo está aqui.
só Ele pode operar esse milagre. Alguém nesse lugar que entrou aqui e que precisa desse milagre. Você quer mudar de vida. Você quer que o teu coração mude tua vida. Eu queria que você viesse aqui agora. Senhor, tu sabes, todo aquele que vê esse lugar, meu Pai, que foi atraído por Ti mesmo, Senhor, para que aqui o Senhor falasse ao coração, meu Pai. Tu sabes quanto de verdade está aqui agora me ouvindo, Senhor, e nunca verdadeiramente teve esse encontro contigo, Pai. E nós oramos nessa hora em nome de Jesus. Espírito Santo, traz aqui, Senhor, todo aquele, Senhor, que o Senhor trouxe nesse lugar para transformar e mudar a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que todas as cadeias agora que impedem isso caiam por terra. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós cremos que Tu estás aqui entre nós, Senhor. Desejoso, Senhor, de tocar, de transformar essa vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala agora, Senhor, profundamente o coração. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus em nome de Cristo Jesus, não se prenda. mudou o meu viver. Dê uma chance para Deus. É a luz que ilumina. Um dia eu entrei num lugar como esse, perdido, pensando em me matar, me suicidar. E naquela noite eu dei chance para Deus. Dá uma chance para o Senhor mudar você, transformar a tua vida. Você vai ver o que Ele é capaz de fazer. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Oh, Espírito Santo. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente. Toca, Espírito Santo. Pois Ele deu o seu amor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Deu-me paz e perdão. O indiferente hoje é o meu coração. Quebra as cadeias, Senhor, nessa manhã. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele deu-me o seu amor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela bênção da salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque de uma maneira tão espetacular, Senhor, essas vidas foram alcançadas pelo Teu amor. Queremos Te pedir que esse amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo possa ser derramado também sobre a vida delas em nome de Jesus. E que elas conheçam plenamente o amor do Senhor. Que os seus pecados sejam perdoados, Senhor. Que as suas vidas sejam restauradas, transformadas por esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, possa restaurar esses corpos mortais, Senhor, em nome de Jesus.
Que essa obra redentora, Senhor, seja completa na vida das duas, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Que elas já saiam daqui, Senhor, com uma nova perspectiva, com um novo entendimento, Senhor, já trazendo e carregando a paz do Senhor no seu coração. Que esse amor, Senhor, possa se refletir mais e mais na vida delas, para a glória do Teu nome. Caiam por terra agora, Senhor, todas as acusações, todas as queixas do diabo, Senhor, em nome de Jesus, todas as amarguras, Senhor, sejam arrancadas em nome de Jesus. Que elas saiam daqui, Senhor, com, ó Pai, com um semblante novo, Senhor, com um sorriso de alegria e de prazer no Senhor Jesus e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Diferente hoje é o meu. Eu só tenho alguns anúncios rápidos.